E eis o ponto. Xandão ficou louco? Xandão ficou doidão? Xandão, ele cruzou linhas? Ou Xandão sabe exatamente o que ele está fazendo, tá? O que nós propomos ontem, já para então eu começar a ampliar a discussão aqui. O que nós propusemos ontem, nós postulamos no nosso raciocínio foi, veja, Donald Trump, ele quer taxar o Brasil, assim como ele quer taxar qualquer outro país, porque ele quer mudar a dinâmica das relações comerciais dos Estados Unidos para com o mundo, beleza? Trump, lateralmente, né, isso não é um elemento central, mas é um elemento lateral e importante, ele quer punir o Brasil por atacar empresas americanas, ok? E 3, Trump quer ajudar um aliado dele. Pro Trump, o Brasil não é muito importante, mas se ele puder ter no poder pessoas aliadas a ele no Brasil, beleza, certo? Isso conta, isso faz parte, então por que não? O Trump, portanto, ele conta lá nos Estados Unidos com assessores e deputados que são ligados também à equipe da família Bolsonaro. Essas pessoas entram em contato com ele e ele transformou, no caso brasileiro, a taxação em algo para além da taxação, ainda que o tema central seja a taxação. A questão central é BRICS e comércio exterior e Estados Unidos. Isso chegou pro Brasil, né, com a carta dele, com ele cumprindo o que ele se comprometeu com os Bolsonaro, que foi: eu vou botar isso dentro da clave, olha, a democracia aí tá sob ataque desse Alexandre de Moraes, então eu estou de olho e tal, beleza? E aí o Lula recebeu e falou: beleza, ele e o Xandão, beleza, estamos sob ataque, o nosso regime tá sob ataque. O ataque antes de tudo é comercial. Agora, esse enfoque aqui em que ele quer falar sobre o nosso sistema de justiça, que é falho, mas é nosso, e a nossa soberania no trato a questões, vamos dizer, comerciais e empresariais internas, isso aqui é uma invasão, tá, do nosso espaço por conta de um presidente americano que é meio truculento na fala. Então, vamos só tratar disso aqui, não vamos tratar aqui? Então o Lula, espertamente, tratou disso dentro da chave soberania. E ele está falando, ele e o Alexandre de Moraes, que isso é um ataque à nossa soberania. E o Eduardo Bolsonaro e os Bolsonaro obrigaram todos os seus aliados no Brasil a falar o seguinte: esqueçam o aspecto comercial. Tarcísio, cala a boca, não é pra você resolver nada. É Xandão, e é o seguinte: obrigado, Trump, por estar pressionando pelo fim do regime venezuelano que estamos vivendo. Não só os Bolsonaro querem que as coisas sejam tratadas nesses termos, mas veja que curioso, o senhor Rafael Almeida Rizzo. O Lula e o Xandão também querem. Sim. Então, se fosse... Olha o ponto que eu quero chegar aqui. Se fosse ruim pro Lula e pro Xandão que o Trump diga essas coisas que ele vem dizendo e avise que vai fazer algo contra o Alexandre de Moraes, eles não estariam tentando puxar o tema pra isso, certo? Porque se fosse ruim pra eles ficariam envergonhados e tal, e eles iriam pra outra coisa. Mas não, pelo contrário. Eles estão reforçando a discussão dentro deste frame. Ou seja, o frame em inglês quer dizer moldura, certo? Então é como se você emoldurasse um pedaço do raciocínio, um pedaço da narrativa, e aí você coloca dentro dessa narrativa esse aspecto. Eu achei muito interessante, foi uma fala inteligente talvez o principal articulador de tudo isso, que foi o Paulo Figueiredo, que ele botou hoje no Twitter dele a seguinte frase: dentro do nosso planejamento nós temos 2 pressupostos. Um dos pressupostos é que o Alexandre de Moraes sempre dobra a aposta, ou seja, quando provocado ele vai te bater com uma intensidade 2 vezes maior, e que o Lula sempre fará a coisa errada. Tá? Então tá ali, eu vou botar o tweet, porque esse tweet endossa a leitura que a gente fez ontem, ó. Bom, o Rizzo não está achando, mas vamos lá, eu vou prosseguir aqui. Então o Paulo Figueiredo falou isso e eu achei interessante essa fala dele, porque o que ele está querendo dizer com isso? Se ele tem como premissa que o Alexandre de Moraes sempre dobra a aposta, isso significa que todas as vezes que o Donald Trump ou o governo americano falar algo, ele, Alexandre de Moraes, vai reagir com muita truculência. Ele acha que isso é uma premissa. E eu também acho, porque a prática do Alexandre de Moraes é essa, e o Alexandre de Moraes acredita nisso. Ele acha o seguinte: ele, que é vamos dizer, o dictator, tá? Ele é o homem que as elites nomearam o Senado brasileiro, não o Senado oficial brasileiro, mas estou fazendo uma analogia com Roma, né? Já vem a galera, o Renan falando de Roma, vamos lá. O Senado brasileiro, né? A elite brasileira, a representação das oligarquias brasileiras decidiu que o Alexandre de Moraes, ele terá superpoderes para decidir coisas, e hoje ele criou as suas legiões, e hoje ele é incontrolável. Ele é aquele dictator que falou: ok, eu vou voltar pra Roma e vou marchar sobre Roma, que eu quero ter o controle total. E é mais ou menos isso que ele tá fazendo. Só que o Rizzo achou o tweet. Lembre-se, nosso plano tem 2 premissas básicas: o Alexandre sempre dobrará a aposta e o Lula sempre fará merda, nunca falham. Pois bem, o Alexandre de Moraes, nesse sentido, ele gosta de fazer esse exercício de força porque ele se sente respaldado para tanto. Logo, eles vão ficar nessa estratégia usando o governo americano, tá, para acossar o Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes vai subindo, e talvez isso, enquanto provocação, retroalimente o governo americano, e o governo americano tenha que tomar algum tipo de ação. Talvez o grande game seja esse: vamos atiçar
tá? Vamos atiçar a briga para a temperatura subir e aí você obrigar algo a ser feito. Essa estratégia está funcionando e me parece que não é que o Alexandre de Moraes está agindo inconscientemente. Ele e o Lula estão agindo conscientemente nesse sentido. Porque eles estão também buscando provocações com relação aos Estados Unidos dentro dessa clave da soberania. Então, onde o argumento estiver centrado na questão da soberania, eles vão subir o tom. E aí o Alexandre de Moraes, não à toa, fez o que ele fez hoje de manhã. A busca e apreensão na casa do Bolsonaro, tá, representa um novíssimo passo. Porque não é uma busca e apreensão ligada vamos dizer, ao pedido, o muito provável pedido de prisão dele que vai acontecer logo mais, tá? Por conta tentativa de golpe de Estado, blá blá blá. Não. É uma busca e apreensão ligada à atuação do Eduardo Bolsonaro fora do Brasil. Botaram uma tornozeleira eletrônica no Bolsonaro, prenderam uma grana lá, proibiram ele de falar com o filho sobre os seguintes termos. Olha, o Jair falou que mandou 2 milhões de reais pro Eduardo Bolsonaro e pros Estados Unidos fazer o que tá fazendo. Portanto, ele tá financiando e está tocando com o Eduardo Bolsonaro uma atividade de traição à nação, de modo a fazer com que uma outra nação invada as prerrogativas de uma nação soberana, tá? Isso aqui é um crime de traição. Portanto, o Bolsonaro está sendo pego nesse crime. Vamos parar o cometimento do crime. Portanto, o Bolsonaro está proibido de falar com o próprio filho, né? Ele já é quase como se fosse uma prisão domiciliar, que ele vai ficar com uma tornozeleira eletrônica. Tá? Vocês estão vendo onde tá chegando isso aí. E eu já tô dando um recado. É isso, Trump, eu vou... Você acha que você manda aqui? E aí, vai fazer o quê? O Alexandre de Moraes dobrou a aposta. Ele dobrou a aposta. E o Lula vai endossar a dobrada de aposta. O Lula vai endossar. Volto a colocar que foi a análise que a gente fez ontem também. Tô dando uma resumidinha nela pra jogar aqui pra vocês. Mas a dobrada de aposta se dá pela manutenção de duas forças políticas que não necessariamente são, vamos dizer, se amam, mas que elas precisam ser aliadas, que é hoje o poder executivo sentado no petismo, com sua aliança oligárquica com coronéis corruptos do Nordeste, com parte da imprensa, Rede Globo, com seus movimentos sociais, com parte do judiciário, com parte da burocracia altamente sindicalizada, e do outro lado o Alexandre de Moraes está representando também a força do STF. Então você teve essa aliança, esses caras estão meio que amarrados, eles vão ter que jogar juntos. Ontem eu expliquei, né, na questão do IOF, como o Alexandre de Moraes, ele teve que ficar com o Lula e teve que ir contra o Centrão, que é aliado dele também, ou era aliado dele até ontem também, né? Então ele teve que fazer escolhas, as escolhas foram tomadas por parte do Alexandre. O Lula e ele, portanto, eles estão dispostos a jogar esse jogo. O Lula gosta desse jogo, de tratar da soberania, porque é um jogo que gera um clima de união nacional. Então o Lula está defendendo os interesses nacionais. Ele avalia que a população vai avaliar a estratégia dos Bolsonaro como uma estratégia idiota, uma estratégia de traição. E aí ele consegue mascarar efeitos deletérios na nossa economia, não só dessa medida do Trump, mas também da economia em si, que já não está vindo bem, tá? Jogando a culpa no grande satã americano. E aí ele fica aí lutando para nos defender, os brasileirinhos serão defendidos pelo seu presidente Lula, blá, 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 que é mais ou menos isso que ele tá fazendo e ele acha que vai ganhar. E ele fica numa posição que é interessante para ele, porque veja só, nesse tema político que é bom para ele cresce, e se ele precisar ceder comercialmente pro Trump, ele cede. E aí o que pode acontecer, que assim, eu não duvido que venha acontecer, não duvido, não cravo, porque essas coisas vou cravar aqui pra dar uma de sabichão, não vou cravar, mas não duvido, e me parece muito possível, é que a coisa chegue, enfim, nos seguintes termos. O Trump, o que ele quer, vamos lá, digite vamos ver se vocês estão computando o raciocínio. O Trump, ele quer, antes de tudo, uma vitória econômica, para mostrar para o próprio público, para refazer o modelo econômico internacional e dar um tapa nos BRICS. Ou 2, ele quer salvar a democracia no Brasil. O que vocês acham que mais interessa pro Trump? Opção 1 ou opção 2? Todo mundo no 1, porque obviamente é a opção mais óbvia, né? Então o Trump quer essa vitória. E pro Lula, interessa parecer que ele teve uma vitória na nossa soberania, ou que ele, vamos dizer, teve uma vitória comercial? Ele teve uma vitória política contra os Estados Unidos, ou que ele teve uma vitória comercial? 3, se o que interessa pro Lula é mostrar que ele teve uma vitória política contra os Estados Unidos, ou 4, que ele teve uma vitória comercial. Pois bem, o que acontece? Curiosamente, a gente pode chegar na seguinte situação. Em algum momento o Brasil cede negocialmente para os Estados Unidos, que ele também não vai ter muito o que fazer, porque em termos comerciais, eu acho que a situação brasileira é bem difícil, como a gente já descreveu na live de quarta-feira. Mas, no aspecto da soberania e da questão Bolsonaro, pode ser que o Trump só fique de falastrão. Porque, assim, vamos supor que o Xandão
O Xandão fez um teste agora. Ele meteu uma busca e apreensão no Bolsonaro. O Trump vai ter que responder. Veja, no jogo como tá, ele está jogando xadrez com o Trump. E eu acho que o Trump é o Trump. O Trump vai remodelar neste nível as relações Estados Unidos-Brasil. Assim, o mundo é tão louco que eu não duvido, mas o Trump vai, o quê? Ele vai fazer um embargo contra o Brasil? Ele vai aplicar a lei Magnitsky contra o Xandão. Isso não vai acontecer nada. Na prática, assim, esses caras, eles estão... O Xandão, ele tem uma mentalidade de guerra, tá? Eu vou ainda descrever isso aqui um pouco na live, porque um cara fez um ótimo tweet sobre isso. E, enfim, o Xandão tem uma mentalidade de guerra, que é muito diferente da mentalidade do Sr. Jair Bolsonaro, a mentalidade do Lula. O Xandão se prepara pra guerra, tá? A cabeça dele é toda feita para o exercício da força. Toda a carreira dele foi nessa linha, tá? Ele é obsessivo, no melhor sentido do termo. Eu trabalho com pessoas obsessivas, eu sou um pouco obsessivo também, e esse tipo de gente é muito difícil de enfrentar, porque eles vão Então, assim, ele foi obsessivo para passar muito bem na prova do Ministério Público. Ele se torna professor auxiliar lá na Faculdade de Direito da USP, depois ele se torna um secretário. Ele foi obsessivo na questão do combate ao crime organizado, ele sempre foi muito bom nessa área, ele sempre teve um perfil policialesco. Se for pegado, o Xandão de todos esses caras, é o único que sempre gostou de malhar, ele é um cara mais centrado. E ele virou o alfa lá na Suprema Corte, né? Porque a Suprema Corte é cheio de vaidosos do meio do direito, advogados, juristas vaidosos. Ele não é tão vaidoso quanto os outros. Ele quer poder prático. Então o Xandão é um cara mais centrado e mais do plau. Então eu não acho que o Xandão seja uma Magnitsky aí que vai mudar o jogo pra ele. Realmente não acho. Então o que eu acho que o que acontece? Ele vai trucar a ponto dos Estados Unidos fazerem o quê? O Trump mandar um esquadrão sequestrar o Bolsonaro e mandar para os Estados Unidos. O Bolsonaro dá um jeito de fugir para a embaixada norte-americana e ficar refugiado ali. Os Estados Unidos colocarem o Brasil numa posição de uma nação inimiga. E fazer o quê com o Brasil? Veja, o Brasil tendo relação diplomática com todos os aliados dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai tentar transformar o Brasil o quê? Num Irã? Por causa do Bolsonaro? Estou fazendo uma pergunta concreta. A Venezuela é uma aliada do bloco inimigo dos Estados Unidos. Agora, houve a pandemia e houve a questão da guerra na Ucrânia, e houve, naquela época, a subida no preço das commodities. A gente não pode esquecer disso. O Biden foi e negociou com a Venezuela fornecimento de petróleo do regime venezuelano para os Estados Unidos. Foi isso, inclusive, que deu uma sobrevida, né? E o regime venezuelano está meio que andando. As pessoas param de falar, tá todo mundo comendo cachorro na Venezuela. Uma das razões para isso estar acontecendo, que fique claro, é que os Estados Unidos voltaram a fazer negócio ali com a Venezuela. Já pararam para pensar nisso? Que talvez eles não façam tanta coisa aqui, e aí você fica numa situação em que o Trump pode ser alegrado pelo governo atual em algum momento num acordo comercial, enquanto o governo atual fica gritando soberania, nós vencemos o grande Satã, e qualquer consequência ruim que você vá ter, é culpa dos Estados Unidos. Meio que fica bom para todo mundo. Eu tô vendo eventualmente isso, mas bom pra quem? Pra um grupo político do Trump, politicamente, eventualmente pro grupo político do Lula, politicamente. Mas a gente brasileiro paga conta, as empresas brasileiras pagam conta, a projeção internacional do Brasil diminui, as empresas brasileiras de tecnologia que fornecem aviões, por exemplo, a Embraer, ou empresas de tecnologia nossa que colocam produtos lá, se deem mal. Isto é uma hipótese, estou falando que isso vai acontecer, não estou falando que isso vai acontecer.